Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 4, a partir do verso 7. 1 Pedro 4, a partir do verso 7. Você já ficou estressado? Quem nunca ficou estressado, né? Mas você já ficou explosivo, né? Parecendo aquela bomba relógio que ninguém aguenta ficar perto. Com quem você é mais fácil explodir? Talvez você se resguarde com seus amigos. Você fique mais contido com as pessoas que você não tem tanta intimidade. Se você está sofrendo e aquilo perturba o seu coração e você está com uma bomba relógio, você talvez poupe as pessoas que não têm intimidade com você. Mas se você tem um irmão, eu tenho 3. Se você tem um irmão, talvez o pavio da sua vida seja mais curto com essa pessoa. Explodir com ele parece até algo natural. Você não se resguarda tanto. Você não se poupa e nem o poupa. Você pode poupar seu amigo da escola, você pode poupar seu conhecido, você pode poupar até o seu melhor amigo, mas o seu irmão talvez você não poupe. Porque a proximidade com certeza dá mais liberdade. Que você não se contém. Na carta de Pedro, Pedro nos ensinou até agora como reagir para com os outros quando eles nos oprimem, eles nos fazem sofrer. Hoje, Pedro vai nos ensinar como nós devemos reagir com os nossos irmãos na fé, a nossa família de Deus. Eu espero que esse texto possa promover em nós mais humildade. 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 7, nos diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja Deus glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Vamos orar? Pai Altíssimo, fiel e santo, nós te damos graças por tudo quanto tu tens feito nas nossas vidas, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Agora, Paizinho, nos ensina, através da tua palavra, a verdade desse texto, para que possamos caminhar juntos para a glória do teu nome. Como nós devemos reagir? Como nós devemos tratar uns aos outros? Como você deve se importar com os de fé? Eu estou com vocês há 2 anos. 2 anos, faz agora em dezembro, Nicole. 2 anos. Eu liderei outra juventude há 5 anos. Sabe o que mais os jovens reclamavam? E sabe o que eu escuto de alguns de vocês aqui?
nos falta unidade. Parece que Antônio, parece que a gente é um bando de desconhecido que se vê na igreja. Antônio, eu não consigo me dar bem com fulaninho, eu não consigo, isso aqui não ouvi aqui não, tá bom? Eu não consigo falar com o Deltraninho. Eu tenho uma coisa dentro de mim, eu já expliquei o que é, o que você tem dentro de você, que não faz com que você goste da pessoa. É pecado. Eu gosto de relembrar isso para você. Esse seu senso, meninas, de não fui com a cara, tem algo estranho, tem em você. Pecado. Então, essa coisa de não ter unidade, sabe? E às vezes não é mesmo assim. Às vezes parece que o mundo é a família do crente e a igreja são os não alcançados. Em que sentido? Parece que nós temos mais familiaridade com as pessoas que não creram ainda no Evangelho, ou talvez aquelas que nunca crerão porque não foram eleitas. Mas quando chegamos na igreja, nós só conseguimos fazer 2, 3, 4 amigos. E nos resguardamos a nossa bolha de amizade, a nossa querida bolha de amizade. Ninguém toque nela. O que Pedro está dizendo? Que o amor, que o sentimento que deve reinar no nosso meio deve ser maior que a nossa bolha de amizade. Como nós devemos proceder uns para com os outros? Como você deve encarar Tiago, Mateus grande e Mateus pequeno, muito pequeno? Como você... eu estou fazendo isso porque domingo ele tirou a minha paz nos pré-adolescentes. Então hoje eu estou com o microfone e não pode falar tão alto quanto eu. Então assim... mas eu amo esse pequeno ser. Eu amo. Agora é assim, irmãos. Eu também, eu fico muito lisonjeado também. Nós temos que pensar nisso. Vamos pensar biblicamente? Não é melhor? Porque devemos amar uns aos outros. Uma razão, porque uma frase bem batida para vocês, tá bom? Jesus está voltando. Acompanhe comigo o verso 7, por favor. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. O que Pedro está passando aqui? Você tem que se lembrar que essa epístola foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Faça as contas na sua cabeça que eu não vou fazer agora. Em quantos anos já se passaram? Com certeza mais de 1040 anos. Estou certo? Não estou certo. Mais de 1000, bem mais de 1000, foi quase 2000 anos. Mais, né? Mas é para cima. Por favor, edite essa parte da pregação. Quase 2000 anos. Melhor assim, né, Mateus? Quase 2000 anos. Se você analisa essa frase no grego, você vai notar que Pedro está falando com urgência. É como se ele dissesse: meus irmãos, Cristo está às portas. Cristo está às portas. Vocês têm que entender, e ele está dizendo para ela, que o reino está chegando. Então preparem-se, sejam criteriosos.
Dediquem-se à oração. E a ideia da frase é: Cristo está voltando, por isso preparem-se, vigiando em uma vida de oração. Meu irmão, por que você tem que amar o outro? Porque Cristo está às portas. E você pode argumentar comigo, e aí é direito seu. Antônio, pelo amor de Deus, Antônio, acorda para Jesus. Já fazem 2000 anos que Pedro disse que Cristo está voltando, e ele não voltou ainda. Vocês lembram da pregação de Renan algumas semanas atrás? Nosso pastor Renan, em Tiago. Se Cristo não voltou ainda, isso também é um sinal de misericórdia, porque Deus está se dispondo a salvar todos os eleitos. Mas se você ainda tem alguma dúvida quanto a isso, eu convido a você a ler e anotar aí, se você trouxe caneta, para ler em sua casa, 2 Pedro capítulo 3, de versículo 3 ao 13. E você vai ver que o que Pedro fala é o que as pessoas falam hoje. Poxa, esse povo diz aí que Jesus vai voltar, e vive essa vida fechada, sabe? Essa vida santinha, e Jesus não volta. Você vai ver que Pedro diz exatamente que as pessoas dirão as mesmas palavras. Qual é o seu papel, cristão? Qual é o meu papel? É estar dia a dia vigilante quanto à volta de Cristo Jesus. E quando nós perdemos o sentido dessa volta, nós perdemos, como diz J.C. Ryle no seu livro, o desejo por ser santo. Para que se conservar se nós não esperamos nada? Para que se manter puro se nós não temos esperança nenhuma? Cristo está às portas, acredite. Não seja como alguns, e eu mesmo fui, procuradores de sinais da volta de Cristo, procuradores de profecias que dizem Jesus está voltando. Gente, pelo amor de Deus, se alguém profetiza hoje, eis que estou à porta, Jesus já disse isso há 2000 anos atrás praticamente. Eu estou voltando, Pedro já está dizendo isso aqui na Bíblia. Sabe aquele gravadorzinho que a gente parece que precisa ouvir quando nós podemos pegar o vinil original aqui? Por que você deve amar seu irmão? Se Cristo está voltando, Ele levará o seu povo. O que implica, meu irmão, que aquele irmão que você tem abuso, raiva, ressentimento, todo tipo de tristeza que você não suporta, ele vai estar no céu. Então eu acho interessante como Cristo vai cuidar dessa situação. De repente fazer uma ala para você, ou que vocês não cruzem o mesmo caminho, sabe, no céu, não sei. Ou sei lá, colocar você com a turma dos anjos legais e ele com outra turma de anjos legais, e vocês ficarem nessas duas turmas e não precisam se falar. É bem verdade que isso não vai acontecer, irmãos. Mas o texto revela uma coisa tremenda. Quando nós não amamos o próximo, está nos faltando critério e discernimento bíblico. Como é que você espera a volta de alguém que resumiu toda a sua lei em 2 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Como é que você espera a volta de Cristo se você não ama o seu irmão? Se você não perdoa. E parece que quando a gente fala perdão, a gente está enfiando a faca no coração de alguém, né? Perdoe seu irmão, parece que um punhal bem afiado, sabe? Do tipo que eu dei ao meu pai uma vez, acreditem, eu fiz isso. Que o meu irmão foi
gentilmente olhar a faca e fez, nossa, ela é bem amoladinha. E ele foi testar, passando o dedo na lâmina. O que aconteceu? Se cortou, né? Ele viu quanto a faca realmente era amolada. E parece que quando nós falamos de amor ao próximo ou de perdão ao próximo, nós enfiamos uma faca amolada como essa no coração de algumas pessoas. Como você espera a volta do rei se você não ama os súditos do reino? Como você espera a volta do rei se você é partidarista? Como você espera a volta do rei se você não perdoa? Como você espera a volta do rei se você é cheio de ego? E não é o planeta de Guardiões da Galáxia 2. Filmaço. Ame o seu irmão. Ame o seu próximo. Porque amar revela, e desculpem ser redundante, o seu caráter. Acompanhe comigo o verso 9 e o verso 10. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Perdão, verso 8 e ao verso 10. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Eu quero pedir permissão a você para explicar no verso a verso. Pedro coloca palavras, sabe, bem encaixadas como um poeta, para manter a atenção bem presente. Ele coloca acima de tudo, ou sobre tudo, amem-se uns aos outros mutualmente. Mutualmente. Porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Aí você pensa, poxa, então quando eu amo alguém, meus pecados estão sendo perdoados? Não, meu irmão, você está compreendendo o texto errado. Porque se amor perdoasse pecado, se o seu amor pelo próximo perdoasse os seus pecados, o sacrifício de Cristo não era necessário. Você está anulando uma coisa pela outra. O que é que Pedro está dizendo? Acima de tudo, ame o seu irmão. Tenha um verdadeiro amor cristão por ele. Sabe por quê? Quando você ama alguém, você ultrapassa as falhas daquela pessoa. Em que sentido? Você deixa as falhas abaixo do amor que você sente. Quer ver uma prova? Seu namoro, ou você que namora. Talvez você esteja apaixonado, né? E não veja os defeitos da pessoa. Não veja que ela tem um tique nervoso que fica pro lado e diz, não é nada demais não, ela só quer ter uma coceirinha aqui, tudo bem. Mas não veja de repente que seu namorado limpa o salão, né? Né, Nicole? Nicole balançou a cabeça, não, Eca. Mas você enxerga que o que você sente é tão forte, que anula as falhas do outro. A paixão não é um sentimento passageiro, né? Se você assistir aquela propaganda Serenata de Amor, você vai ver que nos homens ela dura 2 anos, nas mulheres quase 3 anos, e depois o que resta disso é amor. Mas o que é amor? O que é amar alguém? Amar alguém é ter tanto apreço por essa pessoa que você consegue amá-la apesar das falhas que ela tem. Aplicando o texto, pense em Cristo e em você. Eu já falei, todo mundo que me conhece me chama de chato, eu não sei porquê. Esse mundo é injusto comigo. Não sou chato. Mas Jesus conseguiu amar-me acima de todos os meus pecados, acima de todos os meus defeitos, acima de toda a minha chatice.
Você já pensou nos pecados que você possui? No tamanho da trave que está no seu olho? Uma enorme trave. E você é incapaz de enxergá-la, mas só vê o argueiro, o cisco que está no olho do seu irmão. E por isso você não consegue amá-lo, porque ele é pecador demais. Olhe para você. Olhe para você. Se você se conhecesse, se você tivesse uma cópia, você não conseguiria amar você mesmo. Você não amaria a sua cópia, porque ela seria um porre de pessoa. Mas Cristo amou, e amou de forma perfeita. O que Pedro nos diz é: consiga amar o seu irmão, coloque isso como meta e ame verdadeiramente, porque quando você devotar amor ao outro, você também deixará as falhas dele de lado. Eu não estou dizendo a você que você não deva corrigir o seu irmão. Eu estou dizendo a você: seja misericordioso. Por que você busca tanto uma perfeição que não vai ser encontrada aqui na terra? As pessoas aqui serão imperfeitas, totalmente imperfeitas. E Cristo diz a você: ame essas pessoas, ame os irmãos na fé. Se você não consegue desenvolver amizade na igreja e coloca tudo isso na conta da igreja, é porque o problema talvez seja você. Ou eu, né? Talvez a exposição de hoje seja um pouco dolorosa, mas que ela promova a cura. Não adianta, meus irmãos, não adianta. Sinceramente, não adianta nós estarmos aqui com barreiras um para com o outro. Não adianta. Isso não é o reino de Deus. Isso é o reino dos homens. Dos homens. Por isso que o amor de Cristo nos constranja a amar o próximo. Acima dos seus pecados. Pedro continua: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. A ideia do texto é que naquela época muitas pessoas ou missionários viajavam. E Pedro está dizendo a esses irmãos: abriguem essas pessoas. Abriguem essas pessoas. Recebam-na em casa, como um irmão que ele é de vocês. E a ideia era não só receber, era receber, prover todas as necessidades dele ali, quer dizer, arcar com as despesas daquela visita, e depois também prover o necessário para que ele continuasse. A gente não consegue nem receber as pessoas, que dirá prover. Mas Pedro também pensa naqueles irmãos que perderam tudo na fé. E por perderem tudo na fé, agora estão sem nada. O que Pedro está dizendo: se importem com as pessoas que passam provações, privações na igreja. Sejam hospitaleiros com elas também. Cuide do seu irmão. Estabeleça o cuidado para com ele como mandamento. Você já foi recebido na casa de alguém? Já foi hospedado? Eu já. Há 3 anos atrás, eu tive o prazer de conhecer Alexandre Mendes. O Sacha, que vai estar conosco aqui em outubro, trazendo a palavra. Ele foi um contato de um amigo meu, Zambelli, vocês também conhecem, ou alguns conhecem aqui.
E eu pensava que ia para São José dos Campos fazer um curso, eu fui fazer um curso, e pensava que ia ficar na casa dele. Não fiquei. Fiquei na casa de 2 irmãos, irmão Pedro e irmã Viviane. Eu digo a vocês, eu nunca fui tão bem acolhido. Poucas vezes eu fui tão bem acolhido quanto na casa daqueles 2 irmãos. E das outras vezes que eu viajei, eu tive o prazer de desfrutar da comunhão com os irmãos, ficando nas casas. Eu geralmente ia fazer cursos ou ia para conferências. E desfrutar desse amor é significativo, porque você compreende o que é família de Deus. O que eu quero trazer agora para nós. Nós, como a Live, temos que ser um ministério hospitaleiro. As pessoas têm que chegar aqui e se sentir acolhidas, abraçadas, amadas. Elas não podem ficar, e aí eu dou razão a você que falou comigo que nós estamos distantes. Concordo, porque não pode haver essa distância. Isso é bíblico. Nós temos que ser guiados por unidade, hospitalidade, a capacidade de receber as pessoas e deixá-las como em casa. Prover para essas pessoas o necessário. E quando elas forem embora, as deixarem ir com alegria. Como você trata os seus irmãos aqui da Live? Será que os irmãos sentem-se acolhidos por você? Gente, cada cabeça é um mundo, já dizia o meu avô. Isso não é bíblico, mas meu avô dizia isso. Mas pensa comigo, como cada um de vocês são diferentes. Tem um mais calado, tem um super calado, tem um que não fala. Tem o gaiato, tem um muito gaiato e tem um palhaço. E tem o meu termo, que nem fala e é palhaço. Não sei como é isso. Todas essas pessoas têm que se sentir abraçadas. E me dói, às vezes, ouvir que as pessoas se sentem distantes na igreja. Elas deveriam se sentir distantes no mundo. Elas deveriam se sentir fora da rodinha do mundo. Elas deveriam se sentir mal no mundo. Mas me dói, às vezes, saber que crentes sentem-se mal porque não são acolhidos aqui. Naquele tempo, eles deviam acolher as pessoas em sua casa, até mesmo para as reuniões. Não tinha templo. Então, muitos se reuniam na casa um dos outros. Hoje nós temos um lugar, e esse lugar deve ser acolhedor, deve ser hospitaleiro. E se nós estamos fragmentados e estamos nesse ministério de adolescentes, nós também temos por obrigação que sermos hospitaleiros. Quantas pessoas já passaram por aqui e você não se importou em comunicar-se com elas? Ou quantos já estão aqui há muito tempo e você não se importou em comunicar-se com elas? Que tipo de crente nós estamos sendo? E que tipo de ministério nós estamos sendo? Isso devia quebrar o nosso coração.
Outro aspecto desse caráter é: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Depois Pedro vai falar a respeito dessas múltiplas formas. Mas o que eu quero dizer é que cada crente regenerado é possuidor de um dom. Cada crente regenerado tem um dom em si. E aí eu quero falar um pouco sobre como nós encaramos dom hoje. Como as pessoas encaram o dom que Deus deu. E me permitam, o dom que Deus deu a elas. Elas não usam para outra coisa, senão para a própria glória. Elas se auto-intitulam o profeta. Elas se auto-intitulam o vaso. É só o vaso, porque não existe a vasa, né, irmão? Mas o vaso... Mulher, tu és vaso, é tão estranho. Elas se auto-intitulam a voz do soberano e dizem: eis que te digo, homem. E sabe, não existe pior mancada num negócio como esse, que quando se diz: eis que te digo, escute o que o meu servo há de te falar. Quem está falando é Deus, que está mandando escutar o irmão. E por que o irmão não fala sem dizer isso? Quando falam aí por fora em línguas, usam como ostentação. Eu falo em línguas, placa, né? Quando são calvinistas, usam como ostentação. Sou bíblico. Sou saudável doutrinariamente. Arminiano fora. O que Pedro diz: use o que Deus deu a você como presente em benefício dos outros. A nossa igreja compreende que os dons não cessaram. Contudo, os dons não são para uso e benefício próprio. Todos os dons são para a igreja. Nenhum dom foi direcionado a um crente. Ele foi direcionado para a saúde do corpo de Cristo. Vocês estão me entendendo agora? O que Pedro está preocupado é: mantenham a saúde do corpo em diversas formas. O que Deus deu para que você trabalhasse. Com certeza não existe na Bíblia o dom do banco. Senhor, eu sou ótimo em ficar aqui no meu lugar e até adorar. Eu sou um ótimo crente de banco. Não existe esse dom, viu? Se você pensou até hoje que é detentor desse dom, meu irmão, você está enganado. Duramente enganado. Redondamente enganado. Você foi escolhido por Deus para que também mantivesse a saúde do corpo de Cristo. E que não trabalhasse para a sua própria glória, meu irmão. Ou para você mesmo. Ou que você venha pegar as coisas que são celestiais e transformá-las em carnais, usando tudo para benefício próprio. Não é assim. Não é assim que a Bíblia ensina. O que você faz tem que ser para o corpo. Se você toca aqui atrás, se você sabe tocar violão, desculpe aí os violonistas, bateria, baixo, qualquer outro instrumento, gostou? Se você sabe tocar qualquer outro instrumento,
Sabor de mel, irmão. Dica para você. Você tem que fazer isso. Vai ter virado, né, irmão? Você tem que tocar esse instrumento da melhor forma, para que os outros irmãos adorem a Deus e Ele seja glorificado. Você deve amar a Deus. Você deve amar ao próximo, porque Cristo está voltando. Você deve amar ao próximo, porque isso é um aspecto do seu caráter. E você deve amar ao próximo em ações. Deixa eu, antes de explicar o texto, fazer uma ilustração. Se você tivesse E aí, meu irmão? Aqui já tem, né? E eu vou falar de novo de casais. Namorados. Vai chegar o dia 12, né, irmão? Misericórdia, Jesus. Se você não comprou nada até agora, meu irmão, não fique atribulado. A provisão vai aparecer. Compre o chocolate. Ai, Jesus. Mas vamos lá. Vai chegar o dia 12. Para os namorados é um dia, né? Para quem não tem namorado é né? Então vamos lá. Você já imaginou se você fizesse tudo por essa pessoa e essa pessoa nunca demonstrasse amor por você? Fosse aquela pessoa fria. Você não namora um menino, você namora um iceberg que afundou o Titanic, né? Gelado, né? Pessoa sem sentimento, sem coração. Assistiu muito. Vocês não assistiram Ursinhos Carinhosos, que tinha coração gelado, né? Assistiu, Mateus? Vai. Cultura, a gente se vê por aqui. Mas o que é interessante é que você literalmente acabaria. Meu irmão, se é assim agora, que dirá no casamento? E se alguém viesse perguntar a você, logicamente você não ia dizer para todo mundo que você é um crente prudente, mas de repente seu melhor amigo viesse perguntar a você, seu melhor amigo viesse perguntar, por que você acabou? Você ia dizer, poxa vida, mulher. Aquele cara não me dava valor, não dizia nada, era um gelo total. Eu namorava o Iceman. Se não assistiu, assiste Top Gun, As Indomáveis, você vai entender o que eu estou falando. Eu namorava o Iceman, né? Eu queria o Maverick, mas eu namorava o Iceman, né? Mas o que acontece, irmãos? O que acontece? Você literalmente coloca aquela pessoa para fora da sua vida. O que você espera quando você ama o próximo e não faz nada? Pedro vai citar alguns jões aqui no versículo 11. Eu peço que você preste bastante atenção. Se alguém fala, façam como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja Deus glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Pedro fala a respeito do dom de servir. Pedro nos expõe alguns dons, mas o que ele quer dizer é, se você faz qualquer coisa para o próximo, faça para a glória de Deus. O que está em jogo aqui, meus irmãos? Se você for, nesse momento, nos Estados Unidos, eu não sei a cidade que está, tem 2 times concentrados, extremamente concentrados. Está com 3-0. O Golden State está com 3-0 sobre os Cavaliers, né? Cavaliers. Está querendo, focado na próxima vitória que vai levar o campeonato do ano. O outro está focado em vencer a partida e conseguir mais uma vez uma vitória enigmática, estrondosa. Todos os dois estão focados num título.
O que está em jogo na igreja? A glória de Deus. E para isso, por vezes, nós não mantemos o foco. E servimos a Deus e ao nosso próximo de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. E tratamos o nosso ministério como um ministério que pode viver assim à toa. Por que, meu irmão? Por que eu e você devemos usar o nosso dom em benefício do próximo, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus? Mediante Jesus Cristo, nós conseguimos glorificá-lo. E só por causa de Cristo, nós conseguimos glorificar a Deus. Só por causa dele. Não tem méritos seus, nem méritos meus, mas os méritos são de Cristo, para a glória de Deus. Porque você deve perdoar o seu irmão para a glória de Deus. Porque você deve servir ao seu irmão para a glória de Deus. Porque você deve amar o seu irmão para a glória de Deus. O que você ama é a sua própria glória ou a glória de Deus? O que você almeja é a sua própria glória ou é a glória de Deus? Então, se você almeja a glória de Deus, empenhe-se nela, foque nela, tenha critérios e ame o seu próximo. Como deve ser o nosso ministério? Nós devemos parar de sermos ilhas isoladas e abraçarmos a cada um. Cada um que está aqui faz parte do corpo de Cristo. Eu me lembro quando eu pude contemplar conversões aqui dentro. Mudanças de vida. O que deve ser a live, irmãos? Deve ser um ministério para a glória de Deus. Do contrário, é muito melhor nós irmos assistir Mulher Maravilha nas sextas da noite. Nós estamos perdidos. O que nós devemos fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque nós temos que ser um. Amém?